Oi pessoal, neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de banco de dados geográficos. Lembrando que no vídeo anterior nós trabalhamos na definição das classes e dos atributos dessas classes. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto para um estudo de caso da CMIL. Então, eu recomendo que vocês voltem no vídeo anterior e entendam como nós definimos as classes e os seus atributos. Então, aqui, nós temos classes como estados, municípios, bacias, relatório de qualidade da água, e para cada uma dessas classes, nós definimos um conjunto de atributos. Se essa classe é do tipo georreferenciada ou convencional, e uma vez que ela é uma classe georreferenciada, qual a representação espacial eu vou utilizar para essa classe, como polígono, subdivisão planar, ponto, arco bidirecional, ou no caso de uma classe convencional, lembrando que ela não tem representação. Bem, então a proposta desse vídeo atual é entendermos o quê? Como essas classes estão relacionadas entre si, como elas se conectam, tá? Então, lembrando que essas classes nós extraímos da fase de análise aqui de requisitos, tá bom? Bem, quando nós estamos interessados em entender como as classes se conectam, isso no modelo OMTG é o que nós chamamos de definição dos relacionamentos, tá? Então, para ilustrar, vamos olhar aqui no nosso estudo de caso algumas possíveis perguntas que o sistema deve responder. Por exemplo, quais municípios são total ou parcialmente abrangidos por uma bacia hidrográfica? Veja que aqui eu tenho uma classe município e uma classe bacia hidrográfica envolvida. Outro exemplo, existem interseções entre rodovias e cursos d'água? Mais uma vez, duas classes envolvidas. Ou um pouco mais adiante, quais são os pontos de coleta que representam os piores índices de qualidade de água? Então, se nós observarmos, em todos esses casos, nós temos o quê? Uma relação entre essas classes. Agora, nós precisamos nos perguntar se essa relação, ela depende da localização? Então, nesse momento, nós temos o quê? Que o relacionamento no modelo MTG, ele consiste em como duas ou mais classes estão interagindo entre si no mundo real. E quando essa interação, ela depende da localização, nós dizemos que é um relacionamento do tipo espacial. E quando essa interação não depende, nós então estamos falando de um relacionamento não espacial. Então, se nós observarmos nas nossas perguntas, possíveis perguntas que o sistema deve responder, quando nós olhamos, por exemplo, quais são os pontos de coleta que apresentam os piores índices de água, o que eu tenho aqui? Eu tenho a classe ponto de coleta, ela possui o quê? Uma análise de qualidade da água naquele ponto. Veja que aqui eu não dependo da localização, tá? Todo ponto de coleta vai ter um valor ali, um índice de qualidade de água. Mas se eu olhar, por exemplo, existem interseções entre rodovias e cursos d'água? Note que aqui isso depende do quê? Da geometria e da posição dessas classes. Ou seja, aqui eu tenho um típico exemplo de relacionamento espacial. Aqui, ou seja, um relacionamento que depende da localização. Aqui, não. Aqui eu tenho um relacionamento baseado em quê? Em um filtro na tabela de atributos. Um relacionamento não espacial, tá? Então, nós dizemos que a principal diferença entre os relacionamentos espaciais e não espaciais no modelo MTG é se ele depende ou não da geometria das feições, ok? Então, o que nós precisamos definir é sempre essa questão.
qual é o tipo de relacionamento que existe entre as minhas classes, tá bom? Então aqui, quando nós temos as classes definidas, o próximo passo é definirmos o quê? O relacionamento entre essas classes, tá? Então aqui para ilustrar, eu fui colocando as classes e os relacionamentos e essa coluna para relacionamentos que nós vamos preenchendo. Novamente, essa combinação de classe 1 com classe 2 saiu da onde? Das possíveis perguntas. Então, olha só, municípios e bacias. Então, nós temos aqui municípios e bacias. Curso d'água, aqui, e rodovias, da mesma forma. Curso d'água e rodovia, tá? Então, nós vamos extraindo os possíveis relacionamentos entre as classes. Obviamente que há relacionamentos aqui que não estão explícitos nas perguntas, porque aqui são apenas exemplos. Então, nós, enquanto projetistas do banco de dados, temos que vislumbrar as classes que são importantes para o nosso cliente e entendermos os possíveis relacionamentos entre essas classes, tá bom? Bem, então, avançando um pouco mais, quando nós vamos olhar os tipos de relacionamento que o modelo MTG nos permite trabalhar, nós vamos ver um conjunto deles, tá? Então, nós vamos ter relacionamentos do tipo associação, que vai se desdobrar em não espacial e espacial, agregação, também no caso espacial e não espacial, generalização e especialização, que eu vou ter 4 variações, total ou parcial, disjunta ou sobreposta, generalização cartográfica ou também chamada de conceitual, que vai haver o caso disjunto ou sobreposto, e o relacionamento arco de rede e arco-nó, tá? Então esses são os possíveis relacionamentos que o MTG permite que nós trabalhemos. Então eu vou dar a vocês uma introdução desses relacionamentos e quais deles cabem aqui no nosso estudo de caso, ok? Bem, então nós precisamos entender que, independente se é um relacionamento de agregação ou associação, ele pode tanto ser o caso espacial, ou seja, quando depende da localização, quanto um caso não espacial. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Então, vamos pensar aqui. Quando nós olhamos essa primeira relação entre municípios e bacias, se nós observarmos na análise de requisito, está dito assim, ó, quais municípios são total ou parcialmente abrangidos, ou seja, por uma determinada bacia. E esse aqui é o que, pessoal? Eu quero saber se existe uma intersecção, né? Intersecção, melhor dizendo, entre a classe municípios e a classe bacia, né? Por quê? Porque a gente sabe que um município, ele pode estar em uma ou mais bacias. Enquanto uma bacia, ela também pode abranger talvez nenhum ou mais municípios, tá? Por que, por exemplo, a gente diz que uma bacia pode não abranger nenhum município? Porque se nós pensarmos, por exemplo, no Distrito Federal, o Distrito Federal ele não é dividido em municípios, e sim em regiões administrativas, né? Então, naquele caso, eu tenho bacias hidrográficas, mas ela não vai ter intersecção com nenhum município. Um outro exemplo é Fernando de Noronha. Ele é considerado um distrito estadual e não um município, tá? Então, qual seria aqui a relação entre municípios e bacias? Aqui eu tenho um relacionamento do tipo espacial, só que esse relacionamento espacial, ele é o quê? Ele é topológico. Por quê? Porque ele está dependendo aqui da posição aqui, né? Ou seja, da relação intrínseca entre esses elementos, no caso, classe municípios e classe bacia, tá? Então, aqui ele é um topológico de que tipo? Intersecção, tá? Então, nós temos aqui, vou escrever, só para nós entendermos
o tipo de relacionamento entre essas duas classes, ok? Bem, aqui nós observamos que esse tipo de relacionamento, ele é espacial e eu estou especificando esse relacionamento, tá? Então, se nós olharmos aqui nos nossos tipos disponíveis no MTG, eu estou falando de uma associação, o quê? Espacial. E essa associação espacial, ela é o quê? Ela é do tipo topológica, tá? Então, depende eu conhecer a posição dos municípios, a posição das bacias e verificar se tem uma intersecção entre elas, tá? Então, nós temos que, fazendo aí mais um exemplo, né? Ó, existem intersecções entre rodovias e curso d'água, né? Então, mais uma vez, vamos entender, será que as rodovias e os cursos d'água estão se cruzando, né? Então, a relação aqui do quê? De cruzamento. Então, aqui também é uma associação espacial, por quê? Depende eu conhecer a localização da rodovia e do curso d'água, e essa relação espacial ela é do tipo topológica, né? No caso aqui, o operador é o operador cruza. Então, aqui, ó, eu vou informar que é uma operação topológica do tipo cruza, tá? E assim sucessivamente, eu vou perguntando aí para cada uma das classes que eu tenho definidas, tá bom? O que acontece, então, no caso, nascentes e bacias, né? Então, novamente, veja que eu sempre volto aqui na análise de requisitos para entender que realmente o meu sistema vai precisar da classe nascentes e a classe bacia, tá? Então, nesse caso, está explícito aqui a relação, ó, dentro de. Então, novamente, né, eu estou falando de uma associação espacial, onde está sendo usado o quê? Uma relação que depende da topologia aqui no caso, tá? Dentro de. Então, nesse caso, eu tenho mais um exemplo de, no caso, só vou trocar aqui o operador, dentro de, tá? Então, nós temos um conjunto aí de principais relações espaciais entre os elementos. Então, o operador de intersecta, dentro de, toca, cruza, sobrepõe, são exemplos de operadores espaciais, tá? Ou seja, para definir o relacionamento espacial entre as feições. Mas acontece que quando nós olhamos, por exemplo, né? Outras situações aqui no nosso modelo, como pontos de monitoramento e cursos d'água. Então, no caso desse aqui, tá? Bom, pontos de monitoramento e cursos d'água, se nós olharmos aqui no modelo, nós temos lá quantos pontos de coleta, né? Pontos de monitoramento para de coleta de água para monitoramento, né? Existem em cada curso d'água. Nesse caso aqui, o que nós observamos, né? Quando nós temos um ponto de monitoramento, não necessariamente ele fica dentro da água. Muitas vezes ele fica às margens do curso d'água, né? Então ali eu não vou ter uma relação de dentro de. Ali o que acontece? Eu vou ter uma relação espacial, mas não do tipo topológica. Né? Vai ser uma relação que depende do quê? Da distância. Então, aqui nesse caso, eu vou ter uma relação espacial, só que não é uma relação o quê? Topológica. Essa vai ser uma relação que nós chamamos de distância, tá? Então, nós temos... E essa distância aqui é o quê? Uma questão de proximidade. Então, no modelo OMTG, nós podemos trabalhar com o operador near, tá? Para definir uma distância máxima de proximidade. Então, por exemplo, um ponto de coleta, ele vai ser considerado próximo a um curso d'água se a distância entre eles, ou seja, a distância do ponto até as margens do curso d'água, não for superior a 15 metros, tá?
Então, novamente, eu ainda estou falando de associação, caso espacial, mas agora não do tipo topológica, e sim baseada na distância, tá? Então, no modelo MTG, quando ele foi implementado na ferramenta Case ou MTG Designer, ele possibilita definir dois tipos de relacionamentos espaciais baseados em distância. O near, que é para definir uma distância máxima de proximidade, e o distant, que é para definir uma distância mínima de proximidade. Então, eu posso trabalhar com esses dois casos. Então, por exemplo, uso do distant. Uma classe, vamos imaginar, aterro sanitário, pode ter um relacionamento do tipo distante a uma classe área urbana, se a distância entre elas for superior a 2.000 metros, tá? Então, aqui eu estou dizendo que eu preciso de uma distância mínima de separação entre eles para serem considerados distantes. E no near é o inverso. Eu preciso definir uma distância máxima entre eles para que eu os considere próximo. Então, qualquer ponto, no nosso exemplo aqui, de monitoramento, ele vai estar associado a um curso d'água desde que a distância máxima entre eles não ultrapasse um valor que eu vou definir, por exemplo, 10 metros, 15 metros, 20 metros, tá? Então, nós temos essa situação. Então, veja que esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês são exemplos de associação, no caso, espacial, tá? Agora, o que seria uma associação do tipo não espacial, né? Ou que a gente chama também de associação simples, tá? Bem, nesse caso, nós chamamos de uma associação simples quando nós temos o relacionamento entre duas classes convencionais, ou seja, sem geometria, ou um relacionamento entre uma classe convencional e uma classe georreferenciada, tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, nós temos análise de qualidade da água é uma classe convencional. E ponto de monitoramento é uma classe o quê? Georreferenciada. Então, nesse caso, é típico exemplo do quê? De uma associação simples, tá? Então, nós temos aqui o tipo de relacionamento é associação simples, tá? Então, nesse caso, como que vai acontecer o relacionamento entre elas, né? Se eu não tenho a coordenada para relacionar uma coordenada de uma classe com a coordenada da outra. Nesse caso, a gente chama de que o relacionamento ele é baseado na lógica, ou em outras palavras, ele é baseado em atributos comuns a essas duas classes, tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, na classe análise de qualidade da água, eu tenho um atributo chamado CD ponto, que é o código do ponto. E esse código do ponto é o mesmo atributo, ou seja, ele vai ter o mesmo valor de atributo apresentado nessa classe ponto de monitoramento, que tem um atributo chamado código do ponto de monitoramento. Então, essas duas classes vão conversar entre si, vão se relacionar a partir desse atributo comum, tá? Então, reforçando, quando que acontece uma associação do tipo espacial? Quando eu tenho duas classes georreferenciadas envolvidas, tá? Quando acontece uma associação do tipo simples ou não espacial? Quando eu tenho ou duas classes convencionais se relacionando, ou uma classe convencional com uma classe georreferenciada, ok? Então, esses são os dois tipos de associação que eu posso trabalhar, tá? Lembrando que no caso espacial, eu ainda tenho o caso topológico e o caso da distância, ok? Então, nós temos que ir observando os tipos de relacionamento que a gente vai construindo aqui, tá? Então, para não ficar tão grande o vídeo, vamos avançar nos outros tipos de relacionamento, ok? Bem, então o que seria uma agregação, né? Um relacionamento do tipo agregação. Novamente, eu tenho o caso não espacial e espacial.
Então, a agregação não espacial nada mais é do que uma forma especial de associação simples, né? É o que a gente chama de relação do tipo todo, parte. Em outras palavras, é quando uma classe é formada por a junção de todas as outras classes. Então, vamos ver um exemplo. Imagine que eu tenho uma classe chamada atleta. Se eu unificar todos os elementos dessa classe atleta, eu consigo gerar uma classe, por exemplo, chamada equipe, tá? Então, novamente, como que acontece o relacionamento, no caso da agregação não espacial, né? Ele acontece entre classes convencionais e, nesse caso, o relacionamento é definido com base em atributos comuns a essas duas classes, tá? E no caso espacial, o que seria uma agregação espacial? Ela depende da relação entre duas classes georreferenciadas. E então a relação é baseada na localização. E o princípio é o mesmo, né? É quando, se eu agregar todos os elementos de uma classe, ou seja, todas as partes, eu componho uma nova classe, que eu denomino de todo. Então, vamos olhar aqui no nosso caso, olha. Se eu observar, a relação entre municípios e estado é uma agregação do tipo espacial. Por quê? Se eu unificar, se eu juntar, vamos dizer assim, todos os elementos da classe municípios, que nós sabemos que compartilham limites comuns, nós conseguimos gerar a classe estado, tá? Então, aqui nós temos as partes, aqui nós temos o todo. Então, esse é um tipo, o quê? De agregação espacial, tá? Nós aqui não temos, mas poderíamos pensar que, se nós estivéssemos trabalhando com um dado de subbacias hidrográficas, nós poderíamos pensar, bom, se eu agregar todas as subbacias hidrográficas por o seu identificador ou pelo seu nome, eu consigo definir as bacias hidrográficas, tá? Então, esse é o princípio da agregação espacial, tá bom? Quando nós temos um relacionamento entre duas classes georreferenciadas, em que as partes compõem o todo, ok? Bem, avançando um pouco mais, né? Nós temos outros casos de relacionamento, tá? Que são a generalização, especialização. Bom, o que seria uma generalização, tá? No modelo MTG, nós temos possibilidade de trabalhar com variações de generalização, mas antes disso vamos entender o conceito, tá? Generalização e especialização, na verdade, é um processo para que nós possamos definir um conjunto de subclasses a partir de uma superclasse, ou que nós chamamos também de classe geral, tá? Ou classe pai. E vice-versa. Em outras palavras, eu agrupo um conjunto de subclasses e formo uma superclasse. Ou eu desmembro uma superclasse em subclasses, tá? Esse caso de generalização também pode ser aplicado no modelo MTG para uma questão espacial e não espacial. Então, vamos ver alguns exemplos. Imagine aqui na nossa análise de requisitos que a CEMIL tivesse dito que eles têm ali mapeado rio, córrego, tá? E não meramente chamasse de curso d'água. Então, nesse caso, eu poderia trabalhar com um exemplo de generalização e especialização. Então, quem seria aqui, no caso, a classe geral? Seria curso d'água. E quem seriam as minhas subclasses? Rio, córrego, por exemplo, tá? Então, veja que eu tenho uma generalização e especialização do tipo espacial quando tenho duas classes já referenciadas envolvidas, tá? A classe pai e pelo menos uma da classe filho, que a gente chama o subclasse, tá?
No caso não espacial, por exemplo, eu poderia ter uma classe geral chamada atividade econômica, tá? E subclasses dessa atividade econômica poderia ser comércio ou indústria, né? Então vamos imaginar, eu tenho uma atividade econômica que é uma padaria, né? Então essa é a classe pai. Essa padaria, ela poderia funcionar tanto como um comércio, porque ela vai lá, né, e nós podemos comprar as coisas nela, ou também como uma indústria, porque lá no fundo daquela padaria o pessoal fabrica pães, bolos, salgados, etc, tá? Então lembre-se sempre que generalização e especialização é, na verdade, um processo. Que processo? De definir um conjunto de subclasses a partir de uma classe mais geral, ou definir uma classe mais geral a partir de um conjunto de subclasses, tá? Bem, então eu disse a vocês que no modelo MTG, ele permite nós trabalharmos com 4 variações de generalização. Ela pode ser total ou parcial, disjunta ou sobreposta. Então, o que é uma generalização total? É quando a união de todas as instâncias das subclasses é equivalente ao conjunto completo de instâncias da superclasse. Quer dizer, não fica ninguém de fora na classe pai, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando ela vai ser do tipo parcial? É quando a união das subclasses não abrange todas as possibilidades para a classe pai, para a superclasse, tá? Então veja aqui, nesse caso, pode ser que alguma subclasse não está ainda mapeada, tá? E quando ela vai ser disjunta? Quando um objeto, uma feição da minha superclasse pode pertencer a, no máximo, uma das subclasses, tá? Então ela não pode ter o quê? Ocorrência simultânea, tá? Então se ela é de uma subclasse, ela não pode ser da outra. E a sobreposta é justamente o contrário, é quando um objeto da classe pai pode pertencer a mais de uma subclasse simultaneamente, tá? Então, vamos tentar ver alguns exemplos aqui. Nós, por exemplo, poderíamos ter uma generalização do tipo disjunta, parcial, disjunta, tá? Ou disjunta parcial, a mesma coisa. Então, o que seria um exemplo disso aqui? De novo, pessoal, tanto para o caso espacial quanto para o caso não espacial, ok? Então, um exemplo de generalização disjunta parcial. Pensando aí no caso geográfico que nos interessa mais. Eu poderia pensar na classe pai chamada curso d'água, então essa é a minha classe geral, e subclasses, rio perene, rio intermitente, tá? Só que nesse caso, por que ele é disjunta, né? Porque se eu tenho um rio do tipo perene, ele não pode ser do tipo intermitente, ou ele é uma coisa ou ele é outra, então ele é disjunto. Só que não existem só essas duas subclasses para curso d'água, de rio perene e rio intermitente. Tem, por exemplo, os rios efêmeros, né, que aparecem principalmente após chuvas e logo eles somem, tá? Então veja que ela é disjunta porque eu não posso ter um mesmo elemento pertencendo a mais de uma subclasse e ao mesmo tempo ela é parcial porque eu não estou representando todas as possíveis subclasses daquela classe pai, tá? No caso não geral, poderia pensar no caso não espacial, perdão, poderia ser classe geral, sei lá, departamento de uma empresa. Então, subclasse, eu tenho departamento RH, serviços, compras. Ela é disjunta porque se o departamento é de RH, ele não pode ser de compras. E ela é parcial por quê? Porque eu não estou elencando ali todos os possíveis departamentos, tá? Então, esse é o conceito de disjunto e parcial. Então, nós podemos fazer essa brincadeira, né? Total com sobreposta, total com disjunta, parcial com sobreposta. Por isso que são 4 variações, tá? Então, no caso lá, generalização, parcial, sobreposta, né? Então, vamos imaginar. Eu tenho uma classe pai chamada terminal e uma classe e subclasses como rodoviário, metroviário. Veja,
Nesse caso, ela é dita sobreposta por quê? Porque um terminal, ao mesmo tempo que ele tem nele a chegada de ônibus, ou seja, que ele é um terminal rodoviário, também pode ter nele o quê? A chegada de metrô, né? Ele pode ser um terminal metroviário ao mesmo tempo. E parcial, porque eu poderia ter, também chegando nesse mesmo terminal, trens. Ele poderia ser um terminal ferroviário. Então, veja, é parcial porque eu não estou representando todas as possíveis subclasses, tá? Mas elas são subclasses que podem acontecer simultaneamente, tá? No caso de disjunta total, vamos imaginar, eu tenho lá, de novo, classe pai, curso d'água, subclasse, rio perene, rio intermitente e rio efêmero. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Ela é disjunta, porque se um rio é intermitente, ele não pode ser efêmero, e ela é total porque não existe mais nenhuma subclasse possível para aquela classe pai, tá? E por fim, generalização sobreposta total, né? Então, nesse caso, vamos imaginar, se eu tenho lá o terminal como classe pai, eu posso ter como subclasses rodoviário, ferroviário, aéreo, hidroviário, marítimo, né? Então, veja, pode ser o mesmo terminal ferroviário e hidroviário, vamos imaginar assim, né? Pode chegar naquele mesmo ponto no espaço diferentes modalidades de transporte e, ao mesmo tempo, eu estou representando ali todas as possíveis modalidades. Por isso que ela é total, tá? Então, esses são as 4 variações da generalização, ok? No nosso modelo aqui, nós não temos, no nossa análise de requisitos, nós não temos nenhum tipo de generalização aqui, tá? Implementado a partir da nossa análise de requisitos, tá bom? Então, avançando um pouco mais, nós observamos que existe também no modelo MTG um tipo de relacionamento chamado generalização conceitual, também conhecida como generalização conceitual ou generalização cartográfica, tá? Melhor dizendo. Na verdade, aqui, o conceito de generalização conceitual ou cartográfica é o quê? É uma possibilidade que o modelo MTG nos dá para registrar diferentes visões sobre o mesmo objeto, tá? Então, essas diferentes visões, elas podem variar em função da forma do objeto ou da escala do objeto. Então, vamos imaginar assim. Imagine que você tem, quando que vai ser uma generalização conceitual com uma variação a partir da forma, tá? Por exemplo, quando você tem diferentes representações geométricas para a mesma classe. Então, imagine lá, você tem uma classe chamada rio, tá? Essa classe, ela pode ter uma representação geométrica como uma linha para representar o eixo, né, central ali do rio, ou um polígono para representar as margens do rio. A mesma coisa a gente poderia pensar na rodovia, né? Ela poderia ser uma representação de uma única linha, representando ali o eixo central da rodovia, ou um polígono, representando o quê? As margens dessa rodovia, tá? Então, essa é uma generalização do tipo conceitual, as diferentes formas que eu quero permitir visualizar o elemento no meu banco de dados, tá? Mas eu posso pensar em trabalhar com variação em função da escala, né? Ou seja, do nível de detalhe. Então, vamos imaginar, eu tenho uma classe lá chamada estado, tá? E poderia representar essa classe ora como um ponto, se eu tiver numa escala bem pequena, ora como um polígono, se eu tiver numa escala maior, tá? Então, veja que eu estou variando ali a forma, né, do objeto em função do quê? Da escala, tá? Então, essa ideia da generalização conceitual é para que nós entendamos, né, quais as possíveis visões que a gente pode ter no banco do mesmo objeto, tá bom? Então, aqui no caso, nós não trabalhamos com generalização conceitual também, tá? Mas se fosse de interesse, poderíamos pensar aqui, ó, estado, ora ser mapeado como
um ponto numa menor escala ou como um polígono numa maior escala, tá? E se nós observarmos aqui, ela também tem o caso disjunto e o caso sobreposto. Então, o que seria uma generalização conceitual disjunta? Quando, por exemplo, é a variação por escala, né? Então, se eu estou representando lá um estado como um ponto, eu não posso, naquela mesma escala, naquela mesma visualização, representar aquele mesmo objeto como um polígono. Isso não faz sentido, né? Então, na mesma visualização, ou seja, na mesma escala, eu tenho que escolher, ou ele é um ponto, ou ele é um polígono. Ele não pode ser o quê? Concorrente, tá? Agora, quando que é do tipo sobreposta, né? Quando eu tenho ali o quê? Uma variação na forma. Então, vamos imaginar lá o nosso curso d'água. Eu poderia ter no banco de dados, tendo ele múltiplas representações. O eixo, as margens. Então, não ficaria incoerente se eu representasse ali, naquela mesma escala, o curso d'água, ora como um polígono, ora como uma linha, tá? Então, no sentido cartográfico, a gente tem que lembrar que a generalização, ela vem com uma série de transformações que eu aplico nos meus dados para melhorar a legibilidade e a compreensão espacial desses dados, tá? Então, eu estou interessada em tornar o meu mapa o quê? Legível. Então, o usuário ele precisa visualizar o elemento e entender esse elemento com clareza, tá? Então, esses são os casos para generalização conceitual, também chamada de cartográfica, ok? E um outro tipo de relacionamento permitido no modelo OMTG é arco-nó, tá? Na verdade, esse tipo de primitiva, ele serve para modelar o quê? Conectividade entre feições, entre objetos. E essa conectividade, ela forma uma estrutura de rede. Então, quando eu falo em rede de água, de esgoto, de sistema viário, tá? Então, nós precisamos lembrar que uma rede, ela é composta por arco, nó, tá? Então, os nós são usados para representar os elementos pontuais da rede. Então, vamos imaginar, eu tenho lá uma rede viária. Então, os nós seriam os cruzamentos. E os arcos são usados para representar os elementos, os segmentos, né, de conexão. Então, no caso, seriam as vias, tá? Os trechos de vias, melhor dizendo, ok? Então, no nosso modelo, né, no nosso estudo de caso, nós poderíamos pensar aqui, olha só, que nós temos rodovias, né? Nós temos curso d'água. Então, nós poderíamos pensar em modelar rodovias como uma rede arco-nó, né? Então, eu tenho os trechos de rodovia e aonde há uma intersecção, um cruzamento entre rodovias, eu posso modelar ali um nó. Da mesma forma, o curso d'água, né? Eu tenho os trechos de curso, os segmentos de curso d'água e o encontro desses segmentos com os seus afluentes, ou mesmo com as nascentes, né? Então, eu tenho ali o quê? Uma possibilidade de trabalhar com o curso d'água como uma rede, ok? Então, pessoal, quando nós vamos olhando para as classes e nos perguntando, né, essa interação entre elas, nós vamos definindo os relacionamentos. Então, nós temos que fazer isso para todas as classes envolvidas, tá? No nosso modelo, ok? Então, quando nós terminarmos, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter preenchido. Então, olha só. Município e bacia é uma relação espacial de intersecção. Rodovia e curso d'água cruza. Nascentes e bacias. Então, nascentes estão dentro de bacias. Municípios e cursos d'água se intersectam. Pontos de monitoramento estão próximos de cursos d'água. Rodovias e municípios se intersectam. Pontos de monitoramento e qualidade da água é uma associação não espacial, ou seja, simples. Cursos d'água estão dentro de bacias hidrográficas. Nascentes tocam, né, cursos d'água. E estados e municípios é uma relação de agregação. Desculpa.
Então, com isso, nós entendemos os diferentes tipos de relacionamento que existem disponíveis para trabalhar no modelo MTG, ok? Então, é isso, pessoal.